que fazer para não desistir de escrever o livro até o fim? Essa é boa, né? O que fazer para não desistir de escrever o livro até o fim? Basicamente, são 3 coisas, tá? São 3 coisas que eu vou falar. A primeira é planejar a sua história, a segunda, criar um cronograma, e a terceira, essa eu vou guardar para o final, porque essa é muito boa. E é muito importante, vocês vão ver que faz sentido, tá? Então vamos lá. Primeiro, planejar a sua história. Quais as vantagens de planejar uma história? Quando você planeja a sua história, você sabe para onde está indo e não sofre bloqueios criativos por isso, né? Muitos alunos que chegaram até mim depois de tentar escrever sem planejar e fracassaram, eles conseguiram concluir suas histórias após aprender a planejar. Então, quando você planeja a sua história, planejar, gente, é muito simples, tá? Não é fazer 100 páginas de planejamento. Se você quiser, pode, tá? Mas você pode fazer em uma página, você ter uma sequência dos eventos da história e a partir disso você escrever sua história. É lindo e é simples. E isso vai te poupar muitos problemas de você, eu tô lá escrevendo, o que eu vou escrever agora? Não sei. E aí trava no livro. Isso, assim, muita gente que não planeja passa por isso, tá? Outra vantagem, você resolve problemas como furos na história antes de ter escrito centenas de páginas. Porque quem escreve sem planejar, às vezes não vê um furo que tem ali na história. E aí vai, escreve. Acabei, escrevi um livro de 300 páginas. Aí, poxa, o furo da história é lá na página 25. E agora ele tem que jogar tudo fora porque não consegue mais arrumar a história. E quando você planeja, você resolve esses furos na estrutura macro da história. E aí você desenvolve a sua criatividade no micro, né? E você vai lá e escreve a sua história. Né? Você consegue desenvolver os pontos fracos da sua história, porque também quando você coloca numa estrutura, você pode ver o que está faltando. A estrutura serve para te ajudar nisso. Aí eu já não estou falando daquela coisa de você só listar os eventos, né? Mas de você aprender uma estrutura narrativa como a estrutura de 3 atos, que eu ensino. Essas são só algumas vantagens. Mas se você não planejar, você rapidamente pode perder a motivação de escrever, porque você não sabe para onde está indo. E aí, é o que eu sempre falo. No primeiro dia o cara vai lá e escreve 5 páginas, no segundo 3, no terceiro 1 e no quarto não escreve nada. Então essa é a importância de planejar. A sua história, se você não planejar, ela pode se encher de cenas que não desenvolvem o personagem e não levam a história adiante. O Kurt Vonnegut dizia isso, né? Toda cena deve ou desenvolver mais o personagem ou levar a história adiante. Se ela não estiver fazendo nenhuma dessas 2 coisas, pode cortar porque não vai fazer falta para sua história. Senão fica aquela barriga no texto que a gente fala, né? Que é uma coisa meio um enrolation, assim, um encher linguiça, né, em bom português, que não vai para frente. E outra coisa que você evita ao planejar a história é que se você não sabe como acabar a história, você pode acabar desistindo. Muita gente que não sabe como finalizar a sua história, quando chega lá no fim, fica perdido e acaba desistindo do livro depois de ter escrito páginas e páginas daquela história. A segunda dica, né, para você não desistir é planejar. Além de planejar, é traçar um cronograma, né, para cada etapa do seu projeto, pois isso vai te ajudar a manter a constância na escrita. Então, por exemplo, você vai lá e vai fazer um cronograma mesmo de trabalho. Fase 1 do meu projeto é a pesquisa. Um mês eu vou só ler obras que sejam parecidas, ou do mesmo gênero, ou que eu queira me inspirar para poder escrever meu livro. Aí você passa aquele mês, você lê, você assiste, né? Não precisa ser só ler, sei lá, ver documentários, se for um tema que se exige mais pesquisa. E aí você tira aquele um mês, beleza. Por que é importante colocar um mês só, tá? De pesquisa? Você pode botar mais, mas cuidado. Muita gente se apaixona pela pesquisa e não começa a escrever nunca, assim. Não, eu tô pesquisando. E aí o cara tá 2 anos pesquisando e não começou a escrever o livro. Então, cuidado para não se apaixonar pela pesquisa. Aí você vai lá, fase 2, planejamento. Beleza, eu vou passar um mês planejando meu livro, ou vou fazer em uma semana, ou vou fazer em um dia, não sei. Você vai definir, mas você vai fazer um planejamento. Aí fase 3, redação do texto. Ok, redação demora mais. Vou escrever todos os dias, então eu vou colocar 3 a 4 meses para eu escrever a primeira versão do meu livro.
Aí você vai lá e cumpre as etapas do planejamento, escrevendo o seu livro, fazendo a redação do texto. Quarta etapa, revisão. Aí tem as várias revisões, a gente não dá para eu entrar aqui nesse meandro aqui agora. Mas, beleza, vou fazer as revisões, vou fazer uma primeira leitura, vou complementar o texto, vou ajustar as coisas que eu só escrevi assim, de uma forma muito rápida. Beleza. Aí você vai dar um tempo para fazer mais revisões, não sei, 2 meses, 3 meses. Aí fase 5, feedback. Você vai convidar algumas pessoas de confiança sua para você ler, né? Para lerem e darem a sua opinião sincera. Não fique esperando elogios, fique esperando críticas. É um texto que não está acabado. E aí você pega essas críticas e faz uma revisão final e fecha o livro. Isso tudo estabelecendo quanto tempo para cada etapa. Então, isso já evita que você fique uma vida inteira escrevendo um livro. E a última dica que eu falei que era muito importante é: estabeleça qual é a sua motivação para escrever aquele livro. Então, primeiro você vai saber qual que é a minha motivação, né? Por que eu estou escrevendo esse livro? Eu quero ver um livro com meu nome na capa. Ou, eu quero viver de escrita, então eu preciso escrever um livro, senão nunca vou viver de escrita. Ou, eu quero contar a história da minha vida ou de outra pessoa, e etc, né? Você pode ter, sei lá, eu não sei qual que é a sua motivação. Depois que você definiu qual que é a sua motivação, você vai todos os dias lembrar da sua motivação antes de escrever. Você vai, sei lá, colar um post-it no seu computador, não sei. Você vai colocar isso no seu alarme todo dia para você lembrar. Porque isso vai ser o seu combustível para você não desistir da escrita. Se você não sabe por que você está fazendo alguma coisa, se eu não sei, sei lá, por que eu estou tomando esse copo de água agora? A minha motivação para tomar esse copo de água agora é porque eu estava com sede. Eu sei qual que é a minha motivação, por isso eu tomei um copo de água. Então, você tem que saber qual é a sua motivação para você escrever um livro. E essa é uma dica assim, fundamental, essencial para você não desistir de escrever o seu livro. Então, faça isso. Lembre qual é a sua motivação e todo dia, antes de escrever, olhe para a sua motivação. É por isso que eu estou fazendo isso.